Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia do Apoia na Mano. Oi, João. Olá, ouvintes, tudo bom? E também da Luma Mundim Costa. Oi, Luma. Olá, todo mundo. E damos boas-vindas à professora Renata Bichir, que é professora nos cursos de graduação e pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes e Ciências Humanidades, a IASH-USP. Também é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM. Renata, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma grande satisfação tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigada. Olá para todo mundo. Acho que a gente pode começar, então, falando dos seus esforços de pesquisa mais recentes. E aí eu te faço duas perguntas. O que são as políticas de assistência social no Brasil? E o que é e como funciona o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social? Ótima pergunta, João. Importante separar a ideia do assistencialismo da ideia da assistência social. Assistencialismo como prática é muito antigo. O que a gente tem como mais recente, assistência como política pública, é algo que só começa a ser reconhecido a partir da Constituição de 88. Então, como é que a gente separa esse terreno da caridade, da benemerência, da filantropia, né, de um terreno de serviços, ações e programas continuados, com recursos públicos, orçamento, recursos humanos, previsibilidade. Tá? Quando a gente está falando de política de assistência, a gente está falando de serviços, ações e programas, e aí os programas de transferência de renda são os mais conhecidos, né? Principalmente o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, mas é importante esclarecer, inclusive, que a política de assistência compreende serviços, ações e programas. Né? A transferência de renda é parte de um esforço mais amplo de acolher famílias sujeitas a diferentes condições de vulnerabilidade. E a gente já tem um outro ponto importante, né? A política de assistência é uma política universal, ela é reconhecida como política universal desde a Constituição de 88, então, em tese, qualquer cidadão poderia acessá-la, mas desde 2004, com a Política Nacional de Assistência, que começa a construir pilares do SUAS, do Sistema Único de Assistência, a gente tem níveis de proteção. O nível da proteção social básica, de garantir direitos para os indivíduos, garantir tipos de segurança de acolhida, de renda, de moradia e de proteção contra vários agravos que afetam a qualidade de vida dos cidadãos, e o nível da proteção social especial. E aí a gente está falando de pessoas que já tiveram seus direitos violados, situações de violência, situações de rua, ou seja, riscos já agravados, problemas muito mais sérios. Então, são dois pilares que estruturam essa política. E também é interessante notar, a gente pode falar sobre isso depois, a transferência de renda surge fora do mundo da assistência social, com o tempo ela vai se articulando. O que é o SUAS? Né? Então, políticas de assistência são serviços, ações, programas voltados para o público mais vulnerável e vulnerabilidades definidas de maneira ampla, pensando renda, ciclo de vida, pensando condições de moradia, de segurança alimentar. Estou falando de um mundo de amplas vulnerabilidades, não só insuficiência de renda. Diferente do recorte mais específico, que aí está mirando a dimensão da pobreza. A política de assistência não é só uma política para pobres. Apesar da gente historicamente criar essa vinculação, a gente está falando de vulnerabilidades que são multidimensionais. Um ponto importante destacar. O SUAS, esse Sistema Único de Assistência, ele surge ali em 2004 e 2005, tem uma certa discordância sobre essa data inicial. Muitos autores, alguns vão considerar a Política Nacional de 2004, muitos outros a NOB-SUAS, que de fato vai dar musculatura institucional desse sistema, que se espelha no SUS, no Sistema Único de Saúde, para pensar exatamente essa lógica de coordenação federativa. Um grande desafio nas políticas sociais no Brasil e em outros grandes países é lidar essa relação entre os poderes. Então, como é que a gente coordena políticas nacionais num país tão heterogêneo e desigual como o Brasil? Uma solução adotada, no caso brasileiro, foi esse arranjo de sistemas nacionais, em que o governo federal define diretrizes gerais, macroparâmetros, macrodecisões, e estados e municípios, principalmente municípios, ficam a cargo da implementação dos serviços. E a gente também tem instâncias de participação, para que representantes da sociedade civil também participem desse processo de produção da política, instâncias de pactuação federativa, não é uma questão de decisão isolada ou autocrática do governo federal, e sistemas de cofinanciamento. União paga, né, o governo federal paga uma parte, estados e municípios pagam outra parte. Muito interessante, Renata, você falar sobre essa associação que ainda se faz
de caridade com assistencialismo. Eu estava lendo seu trabalho, mas isso me chegou até de forma bastante inesperada. Uma frase do Dom Helder Câmara em que ele diz que quando dá pão aos pobres, o chamam de santo. Mas quando ele pergunta por que são pobres, o chamam de comunista e subversivo. Excelente. É interessante como isso ainda está muito, muito enraizado na nossa sociedade. Né? Extremamente forte, essa frase péssima, né? Dar o peixe ou ensinar a pescar. Né? E como é que a gente, de fato, enfrenta questões que são estruturais? Essa é uma grande questão na assistência. Né? E aí é importante diferenciar, inclusive, a ideia da política de assistência social com um curso de serviço social. A política de assistência social ela envolve diversos profissionais, psicólogos, assistentes, gente do direito, a gente tem equipes multidisciplinares, mas essas visões estão em disputa, né? Qual é o espaço da assistência numa intervenção mais estrutural e menos compensatória, né? A gente tem essa tensão colocada, que a frase do Dom Helder traz muito bem, né? Como é que a gente cria conforto e proteção em momentos de crise, em momentos mais dramáticos, mas como é que a gente constrói tecidos de proteção mais duráveis? E aí isso volta para aquilo que eu estava colocando. Isso implica pensar dinâmicas de mercado de trabalho, geração de emprego e renda, articulação coordenada entre políticas, né? Coordenação horizontal entre setores de governo e coordenação vertical, que é tudo que a gente não está vendo na conjuntura atual. Renata, você falou um pouco sobre o SUAS, mas acho que seria mais ilustrativo se você pudesse nos dizer a quem essas políticas são de fato destinadas e quais são os resultados esperados dessas políticas federais. Então, João, essas políticas, e aí é importante, né? A política de assistência social já teve várias institucionalidades. Nesse processo de construção do SUAS, do Sistema Único de Assistência, uma das disputas, inclusive, foi pela institucionalização dessa política. Para além da definição como política pública lá na Constituição de 88, como é que a gente cria uma musculatura institucional para essa área? Tá? Seja por meio de pastas próprias, secretarias próprias no governo federal, estadual e municipal, seja por meio de garantia de financiamento e continuidade de recursos. A política de assistência social não envolve só equipamentos públicos, a gente tem um processo importante de expansão de rede de equipamentos públicos, mas a gente ainda tem um outro processo importante, que é a regulamentação da provisão indireta de serviços, né? Então, essa é uma área de intervenção que estava fora da ideia da responsabilidade pública, mas historicamente esteve na mão das organizações filantrópicas, da Igreja Católica e de outras denominações religiosas. Parte do esforço do SUAS é regulamentar, inclusive, essa provisão indireta, tá? Que já tinha capilaridade e penetração nos territórios mais vulneráveis para atender diversos públicos. E aí a gente vai chegando na sua pergunta. É uma política universal, então, em tese, qualquer cidadão pode acessá-la, independente da sua renda, mas na prática a gente está falando então de populações vulneráveis, tá? Dos mais diversos tipos, desde população de baixa renda até população em situação de rua. A gente está falando, por exemplo, das medidas socioeducativas, né? Os adolescentes em conflitos com a lei. A gente está falando então de um público que é diverso. E aí a gente também tem, ao longo do tempo, diferentes institucionalidades que cuidam da assistência social. Quando a gente tinha o antigo MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a assistência social era parte de um esforço intersetorial de pensar outras dimensões dessa vulnerabilidade, como a segurança alimentar, por exemplo. É bastante comum, por exemplo, em vários municípios, como São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente municípios de grande porte, que equipamentos voltados para a segurança alimentar, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, estejam a cargo da área de assistência social. Então, a gente está falando de um público muito diverso, tá? A gente está pensando, por exemplo, num público que acessa o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. Os CRAS têm uma territorialidade que é para ser dispersa, eles têm que chegar nas periferias, nas áreas mais vulneráveis. E aí, vulnerabilidade não só definida pela insuficiência de renda, mas também pela questão da fragilidade de vínculos, pela exposição a riscos relacionados a ciclo de vida. Então, eu tenho o CCA, o Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes, eu tenho vários tipos de equipamento. Por muito tempo, a assistência social foi definida por faixas etárias e numa lógica de segmentação de públicos específicos. Desde a Política Nacional de Assistência, em 2004, a ideia é, de fato, pensar a transversalidade dessas ofertas e pensar, inclusive, a interação
intergeracional. Então, não ficar segregando abrigos para idosos, equipamentos para crianças, né? Você tem toda uma política voltada para pensar, por exemplo, a ideia de matricialidade sociofamiliar, que parece um palavrão, né? Mas como é que eu penso, não só indivíduos isolados, mas as suas teias de relação? É que eu penso que conexões sociais esses indivíduos têm. E aí a ideia é que a proteção social básica dê conta de prevenir situações de maior conflito, e a proteção social especial é aquela que seria acionada no momento em que você já está com um rompimento de vínculo familiar, você já tem um adolescente em conflito com a lei. Então, de fato, a gente está falando de um público diverso. Né? É difícil fazer uma caricatura, mesmo dentro do público do Bolsa Família, né? Que, como eu falei para vocês, é parte da assistência social. Quando eu trabalhava no MDS com avaliação de política pública, um dos nossos desafios, de fato, era conhecer, por meio de indicadores, o perfil desse público. É muito diferente ser beneficiário do Bolsa Família sendo um ribeirinho na região amazônica ou sendo um agricultor familiar no extremo sul do país, tá? Ou sendo um beneficiário do Bolsa Família dentro de uma região urbana violenta como São Paulo ou Salvador. São dinâmicas distintas. E aí a gente vai chegando num outro tópico que eu tenho estudado, que é exatamente qual é o lugar da assistência numa teia de ofertas, né? Política social nenhuma faz verão. Então, como é que a gente pensa essa dimensão da intersetorialidade? Renata, dando um pouco de continuidade ao que você comentou sobre a trajetória dessas políticas federais de assistência social, eu queria te perguntar quais são os desafios da implementação dessas políticas. E aí, considerando que o combate à desigualdade pode ser determinado tanto pelo cenário econômico quanto por decisões políticas, quais são os caminhos que essas políticas percorrem, saindo da capital federal até chegar nas cidades e essas populações que precisam? Excelente a sua pergunta, Poena, porque, enfim, quando a gente está falando de políticas federais, de novo, né, a gente não está falando de políticas que são decididas só em Brasília. Um dos pilares do SUAS, que também existe no SUS, é a CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite. Então, você tem espaços de pactuação e de troca entre representantes de gestões municipais, estaduais e federais. Isso é um grande desafio, né? O desafio da implementação, Poena, é exatamente o que eu venho estudando e outros estudiosos dos centros da metrópole vêm estudando. Né? Como é que a gente faz uma decisão de topo chegar até a ponta, considerando a diversidade de contextos de implementação? E aí, o que é importante pensar? Porque se a gente quer combater a desigualdade, é disso que a gente está falando. Né? A gente sabe em análise de política pública que não basta ter uma boa formulação, um bom desenho de política e nem, inclusive, políticos bem intencionados, ainda que isso seja essencial. O ponto de partida é a decisão política de enfrentar a pobreza, a desigualdade e a vulnerabilidade. Muito mais dramático é quando esses temas saem da agenda. Mas, mesmo estando na agenda de maneira central, como é que a gente faz essas decisões chegarem lá na ponta? Isso envolve uma cadeia de atores, né? A gente pode pensar a implementação, e a gente pensa cada vez mais a implementação como uma cadeia de decisões. Né? As decisões e as adaptações, elas não se encerram na formulação, no desenho de uma política. A gente nunca consegue antecipar tudo aquilo que vai acontecer. Então, isso envolve diferentes secretarias, diferentes perfis de burocrata, diferentes atores da sociedade civil, que cada vez mais participam, inclusive em instâncias como conselhos, conferências, audiências públicas desse processo. Então, uma primeira adaptação, a Poena, começa com ter leituras de território. Né? Já que a gente está aqui no Urbanidades, como é que a gente usa os indicadores espacializados para pensar qual é o perfil da minha população em cada contexto? Perfil demográfico, socioeconômico. O Cadastro Único de Políticas Sociais, criado lá em 2001, é uma grande base de dados que ajuda a gente a fazer isso. Cruzamentos entre Cadastro Único, Censo, PNAD nos ajudam a criar esses cenários e nos ajudam a construir regras minimamente adaptadas, tá? Por exemplo, se metrópoles têm relativamente mais capacidade estatal para prover políticas sociais, por outro lado, elas concentram, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos, maior população vulnerável, de diversos perfis. Então, o tamanho do desafio é muito maior. É muito mais difícil, por exemplo, que o Estado consiga chegar em todos os territórios que ele precisa chegar. Um dos grandes desafios da implementação é exatamente essa ideia da legibilidade. Como é que o Estado enxerga essas populações e como ele enxerga essas populações. Então, isso passa por sistemas de informação, por estruturas de coordenação e, nos territórios, a implementação está a cargo, basicamente, dos municípios. Né? No processo de descentralização de políticas sociais no Brasil, que começa em 88,
e se reforça nos anos 90, com as reformas de políticas sociais, o município tem um papel essencial, né, na organização dessas estruturas. No caso da assistência social, isso passa pela expansão dessa rede de equipamentos, os CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, parece onomatopeia, né? Os CREAs, que são Centros de Referência Especializados, e aí outros equipamentos, centros POPs, abrigos, etc. A rede de equipamentos públicos varia muito territorialmente, mas ela é regulamentada desde cima, e isso faz muita diferença. Os municípios são os principais atores responsáveis pela implementação, e essa teia de equipamentos públicos varia localmente. Uma coisa é você definir um pacote básico de ofertas desde cima, tá? Outra coisa é definir localmente que outros equipamentos vão fazer parte dessa política. E aí tem a ver com esse mundo da regulamentação e da regulação que eu estava falando. Você pode até ter rede própria, e São Paulo tem uma rede muito mais complexa do que a política define, mas você só consegue receber recurso federal por cofinanciamento se você minimamente segue as regras que foram definidas. Isso é bem interessante, isso tem a ver com os meus estudos mais recentes. Então, como é que eu continuo a operar uma rede que é indireta? Então, eu estou operando serviços e ofertas por atores da sociedade civil, mas atores da sociedade civil que estão constrangidos, estão ali balizados pelas regras da política pública. E aí esse é todo um terreno de discussão, como é que a gente pensa os vários modos de implementação. Tá? E aí a gente tem um outro terreno de pensar o que é melhor. Será que provisão estatal direta? Será que a provisão estatal é indireta? E aí, para pensar se tudo isso tem impacto diferenciado na desigualdade, eu preciso analisar, preciso monitorar, preciso fazer avaliação, preciso olhar para os indicadores quantitativos e qualitativos. E aí esse é o terreno da avaliação. Renata, eu quero citar uma frase do artigo Sistemas Nacionais de Políticas Públicas e seus efeitos na implementação, que me marcou, que quase já saiu aí na sua fala, que é: nem tudo começa e termina em Brasília. Nesse sentido, as coisas que começam em Brasília, no caso das políticas sociais desenhadas pela União, garantem em algum nível que na escala municipal, mesmo com troca de gestão política, essas políticas tenham continuidade? Excelente essa pergunta, Aloma. Acho que tem várias partes dessa fala, tem todo um diálogo teórico por trás dessa frase, que não vem o caso agora, que é um pouco essa disputa sobre qual é o grau de centralização ou descentralização da Federação Brasileira, mas trazendo para o terreno da assistência, de novo, só para reforçar, não é que o governo federal decidiu sozinho, ele decidiu em conjunto com representantes de gestores estaduais e municipais. A gente tem várias arenas decisórias, esse é um outro ponto. Tem muitas agendas que vêm por dentro do executivo, algumas vêm pelo legislativo e outras vêm pelo Conselho Nacional de Assistência. E aí, qual é o ponto importante? A gente precisa de algum grau de padronização e de regulamentação de topo para gerar menos desigualdades, para gerar esse horizonte de previsibilidade. O SUAS só ganhou musculatura porque ele definiu regras, definiu fontes de financiamento e regras de financiamento. O que a gente sabe em política pública? Não basta simplesmente dividir competências e responsabilidades. Depois de 88 no Brasil, várias áreas de política social ficaram com competências compartilhadas. Pobreza, combate à pobreza e desigualdade são um exemplo de competências compartilhadas. É responsabilidade de todo mundo. O que a gente sabe? É igual trabalho em grupo. Eu sempre brinco com essa frase com os meus alunos. Pode ser de todo mundo e ser de ninguém. Então, como é que a gente garante o que cada um vai fazer? E aí isso tem a ver com esse momento de pensar definição de competências e responsabilidades e criar incentivos. O SUAS, assim como outras políticas, é permeado por estratégias de incentivo, de repasse de recursos para estados e municípios condicionados ao cumprimento de certas regras, né? Isso tem a ver com o IGD-SUAS, o Índice de Gestão Descentralizada do SUAS. Então, como é que eu monitoro quais são as ofertas do nível municipal, entendo quais são as regras para cada perfil e repasso recursos adicionais para que essa gestão local possa acontecer. E aí esse é um ponto importante para a gente discutir desigualdade e equidade. Como é que a gente cria normas federais que não castiguem certos perfis de municípios? Isso é um grande desafio. Como é que eu penso que conjunto de regras fazem sentido para pequenos municípios, em áreas rurais, e como é que eu penso o mundo das metrópoles, por exemplo? A regra que vem de Brasília não vai encaixar nunca perfeitamente em lugar nenhum, mas como é que ela funciona como um incentivo para organizar gestões e para garantir exatamente isso que você falou, Luma, previsibilidade e importância relativa dessa área de política, a despeito dessa oscilação que sempre vai acontecer
no jogo democrático, a gente tem alternância de poder. Mas como é que eu consigo definir que aquilo ali está garantido e eu não vou voltar para um cenário do primeiro damismo? Né? A assistência social, historicamente, era a atribuição da mulher do prefeito. Não importava, né? Isso tem todas as camadas de preconceito que vocês quiserem discutir. Como é que eu saio desse horizonte residual, caritativo, bom-mocista do primeiro damismo e crio uma lógica de previsibilidade e continuidade? Isso passa centralmente por essas definições que são adaptadas no nível da implementação. Implementação não é execução acrítica da regra que veio de cima. Né? O que a literatura de implementação já nos mostrou há décadas. Implementação implica decisões e adaptações. A grande questão é a gente entender se essa adaptação está ajudando a levar a política onde ela tem que chegar ou se essa adaptação, de fato, é um desvio, um problema que precisa ser investigado e, eventualmente, corrigido. Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do grupo Urbandata Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse nossa página no Facebook, Urbandata Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. Urbanidades está no Spotify, no iTunes e nos demais agregadores de podcast. Agora voltando para a entrevista. Renata, a gente pode encaminhar um pouco a nossa entrevista agora para discutir o contexto atual? Claro! Eu queria pedir sua opinião. Na verdade, eu queria saber a sua interpretação sobre as medidas de transferência de renda formuladas pelo governo brasileiro durante o contexto da pandemia da Covid-19. Essas decisões políticas encabeçadas pelo Ministério da Economia são suficientes? Não, certamente não são. A Poena estava aqui suspirando, porque é impressionante, né? A distância entre o tamanho do nosso problema e as iniciativas que estão sendo formuladas. Se, por um lado, eu fiquei feliz e satisfeita com a criação da renda básica emergencial. Não só você, Renata, mas o Suplicy também. Eu e o Suplicy, exatamente. Eu conheço de uma certa data e um egresso nosso de GPP, de Gestão de Política Pública, o Leandro Ferreira é agora o braço direito dele e é o diretor da renda básica, a gente tem conversado. Então, o que a gente diria usando as lentes? Né? Então, de fato, essa crise abriu uma janela de oportunidade para que essa alternativa que está ali colocada há muito tempo subisse para o topo da agenda. Tudo isso aconteceu por dentro da Câmara, né? Ali, Rodrigo Maia, eles aproveitaram um PL, um projeto de lei sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada, colocaram um jabuti em cima, isso foi ganhando escala no Senado. O presidente basicamente selou um cavalo que já estava passando, né? E aí ampliou o valor porque ele foi percebendo o potencial de retorno político de conseguir garantir uma transferência mínima para essa população. E aí tem várias questões, né? A estratégia de implementação adotada é bastante problemática, tá? Essa opção pela centralização na Caixa Econômica Federal é muito problemática. A Caixa Econômica Federal já tinha um papel no Bolsa Família, né? A gente tem um contrato, inclusive, entre a Caixa e o antigo MDS, atual Ministério da Cidadania, para operar o Bolsa Família, mas a Caixa era um agente pagador, a Caixa não é uma organização preparada para implementar a política social. O cadastro do Bolsa Família, ele é operado pela rede de equipamentos públicos da assistência, e ele implica interação, implica tirar dúvidas, né? Se vocês forem olhar as regras de elegibilidade, os critérios para acessar a renda básica emergencial, eles não são nada claros. Né? É difícil para especialistas explicarem facilmente, de maneira direta, que regras são essas. Imagina para uma população vulnerável de baixa escolaridade. Então, a minha sensação é que nessa estratégia a gente está conseguindo muito mais atingir os chamados novos vulneráveis, né? Como o pessoal da rede de pesquisa solidária está denominando, o Rogério Barbosa e esses outros pesquisadores, do que o público tradicional da assistência. Tá? Que não tem acesso à tecnologia, não tem acesso a banco. 70% dos beneficiários do Bolsa Família têm conta bancária e interagem com esse mundo bancário. Eles tinham outros canais de recebimento de benefício. E aí você tem outras complicações. Nos níveis municipais, estaduais, você tem outros programas de transferência de renda que eventualmente operavam complementando o Bolsa Família. Então, agora você tem uma migração da maioria dos beneficiários do Bolsa para dentro da renda básica, porque o valor é maior. Em pouquíssimos casos,
o valor do bolsa vai ser maior, porque o valor médio transferido de fato é muito baixo, mas você tem uma logística de implementação que é um desastre, tá? O que a gente precisa numa crise como essa? Uma crise complexa, perversa, com reflexos econômicos, sociais, sanitários, necessita de coordenação, de ações intersetoriais, transversais e integradas. É muito preocupante que a assistência social tenha sido alijada desse processo. A gente precisa de profissionais com capilaridade para chegar exatamente nas periferias, nas regiões mais vulneráveis que vão sofrer desigualmente as consequências. É exatamente o que a gente está vendo aqui em São Paulo, no caso de Brasilândia. Hoje também saiu uma matéria sobre o Grajaú, sobre o extremo da Zona Sul. Está morrendo uma pessoa a cada 6 horas no Grajaú de Covid. Então, como é que a gente consegue chegar nessa população? Várias entrevistas com moradores de favela dizendo, olha, aqui a gente não está recebendo nada. Gente que ainda nem sabia que teria direito. Tá? Sem falar na previsão bizarra de durar 3 meses. Você tem uma crise desse tamanho e você vai achar que em 3 meses você vai dar conta. Como a professora Úrsula Pérez bem tem colocado no debate público e nas conversas, inclusive com vocês, não é o momento de falar, de fazer ajuste. Esse é o momento de se endividar para proteger. Né? Em momentos de crise, a gente espera o quê? Que as políticas sociais, como a assistência social, a transferência de renda e outras, tenham um efeito anticíclico, que elas atuem como colchão. Só que a estratégia decidida está indo exatamente na direção contrária. A gente tem uma estratégia de implementação completamente desastrada, que não vai chegar onde precisa chegar. Então a gente está no pior dos cenários. Tem sido dessa forma intencionalmente ou é incompetência mesmo, Renata? Essa forma desastrosa das pessoas irem para a porta da Caixa Econômica Federal, se aglomerarem, se exporem à contaminação do vírus. É incompetência ou é intencional mesmo? João, eu te diria que é um misto das duas coisas. Eu acho que tem uma desconsideração por parte dessa agenda, né? Então volta para a intervenção anterior do Apoena, e eu não tenho problema de falar sobre isso, né? A assistência social está lutando ainda para ser reconhecida como política pública, mas ela ainda sofre o desprezo e o desconhecimento de uma parcela importante da população, e se esse tipo de política não está no topo da agenda decisória, o que a gente pode esperar? Né? A agenda de combater pobreza e desigualdade saiu claramente da agenda desde 2016. Faz bastante tempo que a gente não está mais num cenário de disputar que o principal problema do Brasil é a desigualdade. Isso é uma tragédia. Né? A gente teve esse jogo de cena de sair de debater desigualdade para combater corrupção, para combater várias outras coisas. E eu não estou dizendo que a gente não tenha que combater corrupção, mas é óbvio. Né? Mas a gente tem um passivo, uma dívida social, para usar um termo antigo, né? Bem anos 80 e 90, imensa. Como é que a gente dá conta disso? Eu acho que é um misto de desconhecimento da lógica de funcionamento de política pública em geral, como é que o Estado funciona e como ele deveria funcionar, principalmente em contextos de crise. A gente tem uma visão fiscalista, negativa do Estado. Só que a gente não consegue, em lugar nenhum do mundo, sair de um desafio como esse sem ação estatal, sem coordenação estatal, sem gabinete de crise, sem coordenação centralizada. A gente vai virar um case mundial de insucesso no combate à pandemia. Isso, de fato, é uma tragédia. E o pior é que a gente paga tudo isso com vidas. Né? Então, de fato, é uma tragédia. Eu diria que é um misto de intencionalidade com burrice, com desconhecimento básico do que é o lugar da implementação. Tá? Isso é um grande problema e não é tão incomum assim. A gente acredita que numa canetada, num decreto, a gente resolve, mas a gente não resolve. Precisa de instrumentos, capacidades, capilaridade, gente que de fato consiga transformar a intenção em ação. O que é implementação? É exatamente essa tradução de intenções em práticas. Tá? Tem que arregaçar a manga, tem que conseguir chegar lá na ponta, nas periferias, no lugar onde tem que chegar, nos povos indígenas que também estão sendo dizimados. Então, e cada um desses públicos demanda expertises distintas. O que a gente precisa? Brasília não vai, como a Luma bem colocou, resolver isso sozinho, e não resolvia antes. Como é que eu junto conhecimento de Brasília com conhecimento dos governadores, de prefeitos? Eu preciso de ação integrada nos 3 níveis da federação. E eu preciso integrar várias políticas. A gente tem que sair desse trade-off babaca entre economia e saúde. Tá? A gente, de fato, devia ter gabinetes intersetoriais de crise pensando de maneira integral e comunicando de maneira clara e única. A gente está exatamente no oposto disso. Né? A gente não só não tem um comando único, como a gente tem uma cacofonia
que olha para o mundo e acredita que está vendo outra coisa, né? A gente está disputando o que é real, o que é verdadeiro. Indo um pouco nesse caminho e voltando ainda para aquela frase, nem tudo começa e termina em Brasília, lendo seus trabalhos, ficou ainda mais claro para mim como funciona nossa estrutura política e nos seus 3 grandes níveis, né? O federal, estadual e municipal. Agora, nesse cenário, Covid e tudo, as pessoas estão entendendo como essa autonomia pode funcionar, né? Essa autonomia local. E, na sua visão, ela é benéfica ou prejudicial no encaminhamento de políticas sociais para o enfrentamento dos efeitos da Covid? Então, essa é uma grande pergunta e ela não tem uma resposta simples. Eu acho que por muito tempo o debate sobre federalismo no Brasil ficou nessa discussão um pouco binária sobre o que é melhor e o que é pior. Foi muito comum, até por conta do nosso legado ditatorial, a gente associar a centralização com autoritarismo, com algo que tem que ser evitado. E a ideia de descentralização com a ideia de autonomia, participação e cidadania. Todo o nosso contexto de redemocratização e de construção ali da Assembleia Constituinte foi nessa direção. Uma grande empolgação na direção da descentralização. A questão é que a gente pode ter as duas coisas, e daí a ideia de pensar quais são as tendências centralizadoras e descentralizadoras, tanto nas várias políticas sociais, quanto nos vários momentos do tempo. E a gente tem vantagens e desvantagens dessas duas tendências. Algum grau de centralização decisória, aquilo que a Marta Arret vai chamar do policy decision making, poder de decisão sobre as regras gerais de política, isso é essencial num país desigual para definir diretrizes e sinalizar agendas prioritárias. Como é que eu não dependo completamente do poder de agenda subnacional, considerando a desigualdade de capacidades e a grande variação de prioridades no nível local? Se eu deixo cada um fazer o que quiser, eu vou para lados muito distintos e eu não consigo combater desigualdades de provisão e oferta de serviço, sem falar desigualdade de resultado. No lado oposto, quando eu tenho descentralização e eu jogo bastante poder para o nível local, e o que a gente tem em política social é muito mais poder sobre a implementação, poder de decisão na implementação, do que grande espaço para decisão de outras regras, principalmente no caso das políticas que são nacionalmente reguladas. Nem todas são. Por exemplo, as políticas urbanas, transporte, etc., elas são muito mais reguladas no nível subnacional. Essa que eu estou falando que é assistência social, não. Qual é a vantagem de ter mais descentralização? Eu tenho espaço para inovação. Né? Essa ideia, muito anos 90, dos laboratórios de política social. A própria transferência de renda surge no Brasil nos anos 90 na escala subnacional, como experiências municipais, seja do tipo renda mínima, seja do tipo Bolsa Escola, que depois foram ganhando escala. O próprio programa, né, hoje a Estratégia de Saúde da Família, surge como programa de saúde da família lá em Sobral e depois vai virando uma boa prática. Então a gente pode ter as duas coisas. Não é à toa que a literatura foi se deslocando para pensar essa ideia da governança multinível. O que é governado desde cima e qual é o espaço de decisão que resta aqui para baixo, tá? Então eu te diria que não é uma questão de escolher qual ponto extremo, a qual desses pontos extremos a gente se filia, é mais entender as consequências. Mas claramente, Luma, no momento atual, esperar que cada governador resolva sozinho a sua crise, isso é dramático, e isso tem muito a ver, isso é claramente refletido nos indicadores que a gente tem visto de contaminação e de morte. Ah, é impressionante isso, né? Mas é muito triste que aí um governador tem que ir lá desenvolver uma estratégia para conseguir comprar material, vai passar possíveis piratas de material. Então não é para ser assim, a gente de fato precisa de coordenação, porque a ideia é, eu tenho diretrizes centrais que vão sendo traduzidas localmente, mas como é que a gente rema todo mundo na mesma direção? A gente não tem todo mundo remando na mesma direção e tem gente furando o barco ao mesmo tempo. Ou dizendo que o maremoto não existe, que é só, né, uma pequena marola. Então, de fato, ter algum grau de coordenação federativa não significa eliminar o espaço decisório para os entes subnacionais. Então, nesse momento, Luma, claramente falta coordenação central, articulação. Como é que a gente supera disparidades políticas e age conjuntamente, pensando que o tamanho do problema é gigantesco? Renata, é muito interessante, né, a gente poder pensar nessas questões e nos desafios impostos forçosamente por conta da crise da Covid-19. A pergunta que te faço é: quais os benefícios e também os desafios da implementação de uma renda básica universal no Brasil
E na sua avaliação, qual a chance de concretizarmos isso? Então, João, essa pergunta é muito boa. A gente precisa separar, por exemplo, o que é a renda básica emergencial de hoje da ideia de uma renda básica universal. A renda básica emergencial que a gente tem hoje, ela claramente ainda é uma transferência de renda focalizada. O que a gente fez, né, o que os governantes fizeram foi alargar os critérios de elegibilidade. Então, a gente pegou o público do Bolsa Família e foi adicionando vários outros grupos populacionais que se tornaram vulneráveis, né? E esses grupos só vão se alargar, né? As projeções da pesquisa da Rede de Solidariedade da USP indicam números desastrosos, 83% da população quase, né, da força de trabalho em situação de vulnerabilidade. Então, a gente alargou os critérios de elegibilidade. Então, a gente tem visto se adensarem no debate público propostas na direção da renda básica universal. Então, como é que a gente transfere um valor para toda a população? Eu acho que a gente ainda está bem distante desse horizonte, e aí o trade-off é esse. Quanto mais critério, quanto mais regrinha a gente decide, pode receber se você tiver tantos filhos, ou assim assado, tiver tal idade, tal inserção no mercado de trabalho, mais difícil é operacionalizar. E mais difícil é para a população entender. Então, esse mundo da opacidade é péssimo também, porque aí fica parecendo que o benefício chega como dádiva, não como direito. Que já era um debate, né, cá entre nós, até em torno do Bolsa Família. As regras já não eram super simples de entender, porque tem uma série de composições. Agora, a gente ainda está nesse cenário. Eu acho que a gente tem várias coalizões de força tentando se articular em várias direções. A gente tem atores organizados tentando defender. Primeiro ponto, a continuidade do que a gente tem hoje. Eu acho que a gente está disputando ainda o mínimo, né? É problemática, não cobre todo mundo e tem problemas de implementação, mas é o que temos. Então, como é que a gente garante, para além de 3 meses, a continuidade da renda básica emergencial? Em paralelo, a gente tem observado projetos de lei na direção de ampliação. Como é que a gente leva a sério que colchão de proteção social a gente vai ter que prover para outros públicos, e aí a gente vai caminhando mais na direção de inclusão, para além de critérios mais estritos de vulnerabilidade. Mas a gente também tem coalizões de atores na direção fiscalista, né? A gente tem que lembrar que a coalizão que chegou ao poder é uma coalizão que defende austeridade, Estado mínimo, tem não só um grande desprezo pelo Estado, como um grande desconhecimento, tem uma visão puramente fiscalista, não tem uma visão keynesiana ou de intervenção, de pensar a ideia do investimento social. Então, de fato, a gente está nos piores mundos, eu não sou otimista, e eu espero, sinceramente, que as coalizões, no plural, progressistas, consigam fazer esse debate público. E eu acho que agora a gente também está num cenário bem perigoso de desgaste causado pelo confinamento mal feito, né, esse confinamento meia bomba, essa transferência de renda que não chega, e não só a renda básica emergencial, o auxílio aos pequenos e médios empresários também não está chegando. Então, a gente tem vários fatores de trava à geração de emprego e renda. Tá? Então, a gente está caminhando a passos largos para um grau de conflito social tremendo. E aí, enfim, eu não acho que a gente vá sair disso tão cedo para chegar numa renda básica universal à la Suplicy. Tá? Tem atores tentando remar nessa direção, mas eu acho que tem outras questões. E eu mesma acho que a gente tem que discutir, será que a gente precisa bancar uma renda básica para todo cidadão, nessa linha de qual é a participação dos indivíduos na riqueza socialmente produzida? Isso tem um efeito importante na noção de solidariedade e de cidadania, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que pensar no efeito redistributivo da transferência de renda. Tá? Para voltar para aquele debate que a gente já abordou também. Se a desigualdade é o nosso principal problema, e ela tem múltiplas dimensões, o nosso racismo, né, o problema da qualidade do acesso a políticas públicas, que estratégias vão na direção de gerar equidade? Tá? E aí não é a renda básica universal. Aí a gente, de fato, tem que pensar focalização como um instrumento para universalização. Tá? E aí eu não me coloco a seara das pessoas que defendem a renda básica universal. Eu acredito que turbinar as iniciativas focalizadas nos mais pobres e reforçar circuitos de integração social via articulação entre programas focalizados e políticas universais, esse é um cenário interessante, mas infelizmente utópico, dada a conjuntura política e dada a coalizão de força que está hoje no poder. Bom, gostaria de te agradecer, professora Renata, e agradecer aos meus colegas aqui de entrevista.
fazer uma pequena declaração para Urbanidades, porque é muito legal quando a gente consegue, aqui a gente da academia, conversar com questões tão relevantes que estão na boca das pessoas, que estão na cabeça das pessoas, e é muito legal quando a gente consegue, talvez, tirar um pouco das dúvidas. Então, muito obrigada, professora, muito obrigada, João e Apoena. Eu queria agradecer muito esse espaço. Eu acho que a gente devia discutir sempre mais e melhor políticas públicas. Infelizmente, esse ainda é um tema marginal, seja nas ciências sociais, seja no debate público, né? Então, para terminar com um toque de otimismo, eu aposto, de fato, nas gerações que eu tenho tentado formar no curso de Gestão de Política Pública da USP. Eu tenho muitos alunos comprometidos, entusiasmados e cheios de energia. E qual é o horizonte de transformação possível por dentro das políticas públicas? Isso passa por acreditar que o Estado, sim, é um instrumento, junto com outros atores, de redistribuição e de justiça social. Essa é a minha utopia. E obrigada por poder estar aqui compartilhando essas reflexões com vocês. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.